Govinda, só para as pessoas também que estão assistindo, esses termos que a Govinda está falando é em uma outra língua, né, em sânscrito. Então, a cultura védica, a Ayurveda, a astrologia védica, ela vem lá da Índia, né? Os povos, né, as civilizações antigas daquela época falavam essa língua, por isso que a gente traz, né, resgata aí todo esse conhecimento através desses termos nessa língua. Salve, salve, terráqueos e terráqueas! Hoje eu tô muito empolgada, porque esse assunto muito me interessa. Para quem não sabe, eu sou formada em massagem ayurvédica, que vem da linhagem da Ayurveda. E na cultura védica, a gente tem muitas possibilidades de trabalhar o corpo humano e a natureza em si. Em geral, na cultura védica, conhecer a natureza é conhecer a nós mesmos. Então, falar sobre astrologia védica é mais uma ferramenta para a gente se autoconhecer, uma forma também da gente desenvolver esse nosso lado pessoal. E aí eu trouxe então uma terapeuta maravilhosa, a Govinda, que vai falar sobre a astrologia védica. Para quem se interessa pela cultura védica ou pela própria astrologia, tem vídeo no canal falando sobre astrologia tradicional, astrologia clássica, e falando também sobre os Vedas, que a terapeuta Isabela falou sobre a Kundalini Yoga. Então, se você quiser também acessar mais conhecimento para poder ter um repertório aí de entendimento sobre essa cultura, é só acessar esses vídeos que eu vou deixar aqui na descrição. Govinda, namastê, seja muito bem-vinda. Namastê. Muito gratidão por você aceitar o convite, estar aqui hoje e trazer esse conhecimento que ainda se tem muita dúvida, né? Então, tem muita curiosidade em cima desse tema. Então, para a gente iniciar, eu queria que você contasse o que é astrologia védica. Com muita gratidão, né, a todos do canal que eu me apresento. Eu me apresento através da astrologia védica, que tem toda uma história relacionada comigo. Então, o que é a astrologia védica? A astrologia védica, ela é um dos 14 ramos de conhecimentos da cultura dos Brahmanas. E ela é descrita no Vishnu Purana. Então, tudo que nós falamos da astrologia védica, ela não está embasada com adivinhação, mas sim com fundamentação e referência dos Vedas. E o que são os Vedas, rapidamente, Govinda? Só para as pessoas que estão assistindo e não sabem. Os Vedas são ramos de conhecimento. São todos os tipos de conhecimento que você possa imaginar. Então, os 14 ramos de conhecimento dos Vedas, né, são Mimamsa, os Nyaya Shastra, os Dharma Shastra, os Puranas e as 6 Vedangas. Esses 6 Vedangas, eles são importantes para que você se relacione com o mundo. Então, você tem a cabeça, que é como uma esfera, que é totalmente diferente de outras partes do corpo, e ela se relaciona mais com esse universo cósmico, né? Como uma esfera. Então, nós nos contactamos com o conhecimento transcendental mais elevado quando nós olhamos com conhecimento, ouvimos com conhecimento, respiramos, saboreamos e tocamos. Isto nós chamamos de Vedanga, que é um pré-requisito para poder adentrar no conhecimento védico. Então eu vou dar um exemplo. A astrologia védica, elas são os olhos dos Vedas. Então aconteceu um fato. Um astrólogo, a primeira coisa que ele vai fazer é não julgar, porque a astrologia faz com que você veja de todos os ângulos, de todas as maneiras, para daí você tocar no assunto, tocar no fato, tocar no relacionamento, tocar em determinado, vamos dizer assim, problema. Então, a astrologia, ela tem essa questão maravilhosa de poder fazer com que você entenda que há uma sincronicidade no universo e que você está relacionado com o universo. E que num momento X você consegue entrar em harmonia. Da mesma maneira que você consegue entrar em depressão. A Lua também entra em depressão. Ela fica cheia, depois ela fica menorzinha, ela vai, né, se restringindo, aí depois ela vai crescendo, ela vai expandindo. Então nós temos que entender que há um momento que nós entramos em depressão também, a nossa mente também. E isso a astrologia védica mostra com muito embasamento. Porque a astrologia védica ela vai dizer, agora não é hora de você entrar em depressão, mas entrar em meditação.
a energia, o fluxo está fazendo com que você queira entrar dentro de você, conhecer-se. E quando você vai expandir, você vai mostrar-se para o mundo. Assim como a lua, ela fica linda, maravilhosa, e ela se mostra para o mundo. Basicamente, a astrologia védica é como eu vou tocar tudo com os olhos. Então, entre eu e o mundo, existe o conhecimento. As pessoas podem ter muito como referência a astrologia clássica, né? Que tem as casas, os signos, as dinâmicas, né, de relação entre uma casa e outra. Vocês também trabalham nesse formato? Como funciona, né, a astrologia védica? Como que é esse estudo e a aplicação desse estudo na nossa vida? Então, como nós falamos, nós estudamos astrologia védica. Nós precisamos conhecer os Vedas. A sociedade védica, ela trabalha Sanatana Dharma, que são 4 pilares por onde vai transitar o conhecimento, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha. Vou explicar rapidamente. O Dharma é para que você nasceu? Como que você flui? Você nasceu para ser comerciante, para ser guerreiro, para ser professor? Isso é o Dharma. Aí eu tenho o Artha, que são todos os conhecimentos que vão fazer eu adquirir prosperidade. Então, como é que um soldado consegue prosperidade na vida dele se ele não sabe domar um cachorro, ou ele não sabe domar um cavalo? Como é que ele vai lutar? Então, ele tem várias artes que vão auxiliar ele. Então, esses ramos de conhecimento vão fazer isso. Aí nós temos o Kama, que são prazeres, né? Então, como que eu me relaciono com o meu prazer? Como que eu me alimento? Então, tem aí a dieta ayurvédica. Como que eu respiro para que o meu cérebro fique em harmonia? Então, eu vou ter óleos essenciais. Inclusive, se você for à Índia, você vai ver que há palácios que têm corredores com água que colocavam-se essências, e como eles captavam o vento no alto da montanha e entrava pelo palácio, então aquela brisa ela se espalhava no palácio e todas as pessoas tinham no verão não somente o frescor, né, daquele vento, mas também a água, né, que deixava mais úmido, e o perfume. Então isso faz total diferença. E aí nós temos ainda os sentidos, é tudo, como você vai se relacionar sexualmente, como que você vai comer, como que você vai se vestir, então tudo isso é conhecimento. E aí depois nós temos no último estágio da vida humana, o conhecimento, como que eu deixo esse corpo, como que é o processo, e isso se chama moksha. E aí, então, vocês têm signos também, igual a astrologia clássica? Então, há uma diferença. A astrologia que você conhece, que vem da Babilônia, que vem lá de trás, ela é uma astrologia solar, né? Praticamente solar. A astrologia atual é solar. Eu não posso falar com propriedade da astrologia clássica, como você fala. Outras pessoas podem falar com propriedade. Eu somente me dediquei a estudar um pouco dela, porque os meus amigos todos falavam, né, nesses termos. Mas eu me encontrei com a astrologia védica porque ela fala de algo mais. Ela fala de uma manifestação divina. Ela fala das nakshatras. Por exemplo, eu nasci sobre a estrela chamada Shravana. Shravana tem uma relação com o semideus Vishnu. E aí eu vou entender a mitologia, eu vou entender o meu relacionamento com as escrituras, com letras, com tudo isso que permeia. Ela é muito, muito específica, mesmo porque ela tem mais de 300 mapas. De um mapa, você tem subdivisões e você consegue chegar em assuntos, inclusive de vidas passadas, e como trabalhar ele. É muito vasto. Em caso de doença, você pode acompanhar a evolução da doença com o ciclo da lua. A astrologia védica ela é lunar.